Só um instantinho, Letícia. Vocês devem notar... Bom dia. Para quem não me conhece, como a Letícia falou, eu sou Giane. Se você esquecer meu nome, pode me chamar de irmã, que a gente é irmão, isso ajuda a beça. Se você também não conseguir me chamar de irmã, você me chama de coisa, eu vou olhar. Oi, coisa, eu vou olhar. Se você chamar de mulher de pastor, também não me ofende. Eu amo o meu marido. Eu só não o chamo de pastor, porque eu chamo de Júnior. Então, se eu mencionar Júnior aqui, não achem que eu tenho 2 maridos, eu tenho um só. Tá bom? Mas os irmãos devem ter notado o dress code, meu e da Letícia. Perceberam isso? A gente está igualzinha. Sabe como é que isso funciona? Vou dar a dica. Se você for falar para adolescentes, você coloca no Pinterest. Você digita lá na sua mídia, o que você usa, o telefone, o tablet, o computador, você coloca pinterest.com. Aí você coloca assim, moda adolescente. Aí aparece uma roupa igual a essa, por isso que a gente está igualzinha. Obrigada, pode sentar. É verdade, não parece esses lero-leros de pregador, mas não é, é verdade. Na sexta passada, eu preguei para os jovens. Adivinha o que eu fiz? Coloquei minhas roupas. Mentira, eu tenho 43 anos, já não sou tão jovem assim, né? Fui para o Pinterest e coloquei moda jovem. A maioria usava calça preta, slim fit, que é o nome que se dá quando a perna... Na nossa época era cigarrete, na época antes da gente não tinha. Era pantalona. E antes da pantalona eram os dinossauros. Enfim, na semana passada aí aparecia, os jovens preferem calça preta, tá? Vocês vão perceber que e também... O que? Porque emagrece. Não entendi. Então, na semana passada eu coloquei no Pinterest moda jovem. Então, a maioria era calça slim fit, preta. A blusa também era preta, realmente. Emagrece. E a camiseta é malha e ela tem que ter uma mensagem. Ela é uma coisa meio protesto, né? Então, eu tinha uma que dizia Cry a river, build a bridge. Entenderam? Então... Chore um rio, mas construa uma ponte. Olha que profundo, vocês estão arrepiados, né? E também as jovens, né, colocam pencas de colares. Eu vim com 3. Fiquei toda enrolada na hora que eu falava que um deles era grande, embolava no meu dedo, mas assim foi. Desse jeito eu vim vestida de adolescente e para eles eu espero que seja relevante e para os irmãos que não gostam da moda adolescente, eu espero em nome de Jesus que esse tempo seja proveitoso, não pelo modo como eu estou me vestindo, não pelo fato de eu ser casada com a esposa do pastor, ser casada com o pastor da igreja, com o Júnior, de ser a esposa, mas que seja um momento relevante, porque eu orei, eu me preparei, eu me desesperei, desde que a Gisele me chamou, porque os irmãos sabem que ele fez teologia, ele estudou para isso, ele faz mestrado, e a minha formação é totalmente diferente. Mas uma coisa que eu gosto, eu entendo que é um dom espiritual, é dar aula, então eu confio que Deus pode me usar e que esse momento seja assim, eu olho para cá, que seja assim, como se fosse uma aula na EBD, como eu costumo dar aula. Desde sexta-feira, começou o congresso, né? Mas o congresso não começou na sexta-feira, na abertura oficial. Esse congresso começou há muito tempo. É muito certo que esse congresso começou antes da gente existir, porque a gente acredita que todas as coisas que... são feitas em nome de Deus, são feitas para glorificar o nome de Deus. A gente entende que o Senhor tomou as providências antes mesmo que nós existíssemos. Então, eu creio, em nome de Jesus, que esse congresso realmente nasceu no coração de Deus. Não é clichê, não, porque é da vontade de Deus que todos nós conheçamos a Deus e vivamos por Ele. E Deus, então, colocou no coração dos líderes dos adolescentes o desejo de movimentá-los, de tirá-los da zona de conforto. A gente recebe... Vocês não imaginam a organização, né? É bom a gente falar, porque às vezes a pessoa fala assim, sexta-feira começou. Isso está começado há muito tempo. A gente recebeu um e-mail com todas as informações daquilo que motivou o Ageu e a Gisele, que são os líderes dos adolescentes de nossas igrejas, da nossa igreja. Eles sentiram a vontade de colocar para os adolescentes
informações bíblicas que os motivasse a saírem da sua zona de conforto, como a gente está acostumado a falar, né? Saírem da caixa, assim, porque é bom a gente ser crente aqui dentro, mas os líderes dos nossos adolescentes têm motivados, por meio da palavra de Deus, a serem adolescentes crentes que salgam a terra, que são luz do mundo fora daqui. Por isso o tema pés na cidade, não pés na igreja. Né? Com os pés aqui no templo é mole, né? É fácil a gente ser crente, né? Tá molinho. Mas eu agradeço muito a Deus. E na sexta-feira eu vim, eu passei em casa, nós estamos recebendo o pastor Samuel Supimpa, que é o pastor da igreja, é um nome imenso. Igreja Batista Jardim das Indústrias, que fica em São José dos Campos. E é um casal, eles são missionários, o pastor Samuel Supimpa, eu amei esse nome, né? E é um nome humilhante para mim, né? Porque imagina, sexta e sábado vocês tiveram uma mensagem Supimpa! E hoje com a irmã Coisa, né? Então, só a graça de Jesus, né? Então é um baita desafio. Mas o Samuel e a Priscila ficaram lá em casa com os seus 2 filhinhos, a Esther e o Caleb. A Esther tem 5 anos, o Caleb tem 7 anos. E desde sexta-feira nós temos sido ricamente abençoados por Deus, por meio da palavra dele. E eu espero que, em nome de Jesus, nada do que foi feito até aqui, ainda será hoje à noite, seja destruído por nenhum deslize meu, porque eu sou humana, sou desastrada, beça, às vezes eu penso e acho que falei, às vezes eu falo e acho que não pensei. Então, que os irmãos estejam em oração. A Vanessa, esposa do nosso diácono Renato Antunes, ela mandou um inbox pelo Facebook para mim, falando assim: Gê, eu sei que você fica muito tensa quando você vai falar, então eu estou orando por você, eu estou orada desde quinta-feira. E aí, quando foi... Não, na segunda, antes da Vanessa, a Ingrid, noiva do Marcelo, obrigada, querido, ela também falou: olha, eu sei que essa semana, brigadão, vai ser punk para você, porque você fica nervosa, eu também estou orando por você. Então, eu estou orada desde segunda, depois orada de novo desde quinta, e agora orada pela Letícia. Eu espero que Deus realmente me use. Eu vou beber porque eu estou nervosa e a minha garganta está seca. Só um instantinho, tá? Eu vou pedir para o pessoal do multimídia colocar, por favor, um vídeo. Eu espero que funcione, em nome de Jesus. Hi, my name is Vidal Chasney. I'm an 8th grade senior at Mount Bridges Academy. On my way home one day, a guy named Brandon stopped me on the street and asked me if he could interview me for his blog. He asked me who inspired me in my life, and I said, my principal, Ms. Lopez. We raised over $1.4 million in a week or two, and next Thursday we're going to Harvard. Não vou falar para os irmãos falarem amém, né? Que provavelmente a maioria não entendeu. Mas vamos lá, tecla SAP. Vidal é um menino que é um garoto negro, como vocês viram, pobre, morador do Brooklyn, em Nova York. Ele acabou mudando a vida de seus colegas de escola e da sua diretora. Estudante da escola pública Mott Hall Bridges, em Brownsville, Vidal contou sua história na página do Facebook chamada Humans of New York, que traz a cada dia mini perfis de personagens interessantes da metrópole americana. O bairro onde ele vive e estuda tem a maior taxa de criminalidade da cidade de Nova York. Questionado pelo autor da página sobre quem mais o influenciou na vida, Vidal disse que foi a diretora da sua escola. Por isso esse vídeo que vocês viram mostrando o mercadinho, que é a comunidade onde o Vidal mora, ele na rua, vocês devem ter percebido uma câmera. Ali foi o ponto em que o povo que administra essa página do Facebook parou o Vidal vindo da escola e fez a seguinte pergunta para ele: um cara igual a gente, quem dera, né, a gente, que eu tivesse menos de 43, né? Igual a vocês, né? Um adolescente, vocês viram, não preciso dizer, né, que vive sob as mesmas condições da maioria de nós aqui. Brownsville tem a maior taxa de homicídio
no Brooklyn. O Brooklyn já é conhecido por ser um bairro negro, um bairro violento, e Brownsville consegue ser um bairro no Brooklyn que supera todos os demais bairros do Brooklyn em violência. Mas teve um dia que Vidal estava vindo da escola e esse carinha do Facebook parou e, fazendo uma enquete de rua, perguntou: o que inspira você? Olha que interessante. Se esse cara me pega numa segunda-feira indo para o trabalho, no trânsito da 24 de maio, eu ia olhar para ele: tá doido? Né? Seria a minha resposta. Né? Ou, provavelmente, se esse cara me pega voltando do trabalho às 6 horas, na 24, eu também vou dizer: inspiração, meu filho. De um lado a linha do trem, do outro esse cenário lindo que não é a praia, e eu levo 2 horas para percorrer 17 quilômetros. Como é que você quer que eu tenha inspiração? Mas Vidal não era Jeane, ou nem a maioria de nós. E um adolescente como vocês deu a seguinte resposta: quando nos metemos em alguma confusão, ele respondeu: o que me inspira é a diretora da minha escola. Quando nos metemos em alguma confusão, ela não nos dá suspensão, ela nos chama à sua sala e explica como somos marginalizados pela sociedade. Ela diz que cada vez que alguém falha na escola, uma nova cela de cadeia é construída. Uma vez, ela fez todos nós ficarmos de pé, um de cada vez, e disse a cada um de nós que nós somos importantes, contou Vidal. Tocado pela história, o dono da página do Facebook resolveu criar um crowdfunding. Crowdfunding é uma vaquinha online, é a melhor tradução, para ajudar a escola de Vidal. A vaquinha arrecadou só em janeiro 2,5 milhões de reais. O dinheiro será usado para pagar uma viagem para os alunos da Mott Hall Bridges, que é o nome da escola, para que eles conheçam Harvard. O restante será usado para pagar a faculdade daqueles que conseguirem ser aceitos por alguma universidade. Depois do sucesso da campanha, a foto de Vidal foi refeita e acabou angariando ainda mais fundos. A página também decidiu ouvir a diretora da escola, a senhora Lopes. Ela disse que chegou a pensar em desistir das crianças. Eu tenho uma coisa para admitir para todos vocês. Antes disso tudo acontecer, eu estava prestes a desistir. Eu estava arrasada. Eu estava prestes a digitar minha carta de demissão. E eu disse para minha mãe: acho que eu não consigo mais. Eu acho que meus alunos não se importam. Acho que eles não acreditam em si mesmos o suficiente para se importar. Acho que eles não pensam que são bons o suficiente. Ela mandou eu orar, mas eu disse para ela que eu estava brava demais para orar. Sei que é difícil acreditar, porque vocês nunca me viram arrasada, mas eu estava arrasada. É igual quando você vê sua mãe arrasada. Você a vê chorando porque ela lutou tanto por você e ela acha que você não se importa. É isso que eu sentia. Mas aí, alguns dias depois, eu estava com a minha família em um show da Broadway e antes do início do espetáculo comecei a receber um monte de mensagens de alunos e professores. Vi a cara do Vidal nas mensagens e na hora pensei que era coisa ruim, porque geralmente quando a foto de alguém aparece inesperadamente, a gente acha que é coisa ruim. E de repente vi que ele tinha dito uma coisa boa sobre mim. Li o que ele disse, li os comentários e lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Porque apesar de eu dizer para vocês que vocês são importantes, até aquele momento eu não me sentia importante. Não dá para ver aí, mas a foto ficou mais bonita ainda. O Vidal é realmente uma inspiração. O que vai fazer com que os adolescentes acordem na segunda-feira de manhã totalmente modificados por tudo que vocês ouviram desde sexta-feira? De que modo os calçados que vocês usarão na segunda seguirão por caminhos diferentes dos caminhos de sexta passada? O que servirá de inspiração para vocês, para que vocês vivam diferente de tudo que vocês já tinham vivido até aqui? Eu quero fazer para vocês a mesma pergunta que motivou uma resposta que levou a o que o mundo chama de corrente do bem por meio de um aluno adolescente igual a vocês. E vocês? O que inspira vocês a colocarem os pés na cidade? O que tem nos inspirado a enfrentarmos os desafios de onde a gente vive? Seguramente, para nós que temos o conhecimento de Deus, é o conhecimento de Deus que vai nos levar para longe ou só até o portão.
É o quanto nós conhecemos Deus. Se conhecemos Deus pouquinho, esse conhecimento só nos leva até o portão do prédio, da vila ou de casa. Mas quanto maior o nosso conhecimento de Deus, mais inspirados, impulsionados somos para colocarmos os pés na cidade de maneira diferente, de maneira impactante, de maneira que modifique o outro a partir das modificações que nós sofremos. Então, conhecer Deus é diferente de conhecer qualquer outra coisa. Por quê? Porque o conhecimento de Deus promove em nós tudo aquilo que por nós mesmos nós não seríamos capazes de conhecer. Conhecer Deus é diferente de conhecer o Pão de Açúcar, por exemplo, ou de conhecer o Museu Imperial. Aqui, talvez, alguns até nem tenham ido ainda ao Pão de Açúcar, mas é um passeio legal, é uma montanha bonita, é uma diversidade que o carioca tem o privilégio de ter, né? Você tem a montanha, você tem o mar e você tem a beleza de um bondinho que faz você contemplar tudo ao mesmo tempo, a Enseada de Botafogo. E todas as vezes que eu vou ao Pão de Açúcar ou eu vou à estátua do Cristo Redentor, eu fico me perguntando de qual eu gosto mais. Dependendo do dia, eu gosto mais da visão que eu tenho do Cristo, dependendo do dia, eu gosto mais da visão que eu tenho lá do Pão de Açúcar. Mas não é desse conhecimento que eu estou falando aqui, que seja o conhecimento de Deus. Também não é igual conhecer o Museu Imperial lá de Petrópolis. Vocês já foram no Museu do Segundo Reinado? É interessante, né? A melhor parte, eu sempre achei a pantufa. Eu acho muito jóia aquele negócio de você colocar uma pantufinha e sair se arrastando, assim, né? E aí tem uns roteiros muito loucos, de gente mais louca ainda que os roteiros, que falam sobre os fantasmas, os lugares que mais tem fantasmas, né? E se a gente não acredita em fantasma, basta visitar o Museu Imperial que você vai ver um monte de fantasma. E aí você conhece o museu, um pouco da história do nosso país, um pouco da história que nos conta, e depois que a gente estuda um pouco mais de história para fazer o Enem, a gente descobre que a história nem é bem assim, a gente fica mais confusa ainda, porque a gente fala assim, caraca, eu pensava que conhecia alguma coisa sobre a história do Brasil, porque pelo menos o Museu do Segundo Reinado dá uma ideia para a gente, e também não é bem assim. Conhecer Deus também é diferente de conhecer um cavalo, por exemplo, conhecer um animal. Quando a gente fala que um montador conhece o cavalo antes de montar, significa dizer que o montador sabe se ele é brabo, se ele é arredio ou se ele é manso. Se ele é um cavalo para saltos ou se ele é um cavalo só para corrida. É diferente de conhecer um animal. Conhecer Deus também não é conhecer um animal, porque conhecer um animal você conhece a capacidade do bicho, mas não existe uma interação no nível de inteligência, porque a gente sabe que o homem é o bicho capaz de planejar as suas próprias ações, né? Assim que a gente aprende. Logo, o cavalo é irracional. Então, o nosso nível de conhecimento se limitará ao conhecimento entre um ser racional, capaz de planejar as suas atividades, e um ser irracional, que só reage aos estímulos ou ao adestramento. Conhecer Deus também é diferente de conhecer uma pessoa. Embora nós saibamos que Deus é uma pessoa em espírito e em verdade, que Ele habita os crentes que confessam o nome de Jesus, a partir do momento que a gente confessa o nome de Jesus e se rende a Ele, essa pessoa habita em nós, ela muda os nossos hábitos, mas conhecer Deus também é totalmente diferente de conhecer um camaradinho, assim, meus amiguinhos. Amiguinhos ficou um negócio meio criancinha, né? Se eu falar amiguinhos para a Letícia, ela fala, minha amiga. Né? E a Letícia está naquela fase que todas as amigas têm nome e sobrenome. Então, tipo, é a Júlia Vaz, é a Juliana Rubim, é a Mari, né? Todo mundo assim. Enfim, não é amiguinha, né? É diferente de vocês conhecerem as suas amigas, de vocês conhecerem os seus amigos. Por quê? Porque as pessoas guardam segredos. Vocês concordam comigo? Pessoas guardam segredos. Você já notou que é muito comum, é recorrente? Você você estuda com a pessoa desde o 5º ano, você ou faz só o ensino médio com aquela pessoa, mas, de repente, aquela pessoa fala assim, caraca, fulano, eu não esperava isso dele, né? Gente, que susto. Tem um programa que se chama Com Quem Eu Me Casei, no Discovery Home and Health. Eu não estou fazendo comercial, não, mas se você quiser ver, assim, é uma trash. São só 30 minutos de programa, mas é um negócio muito interessante, que mostra exatamente que a gente não conhece as pessoas. O Com Quem Me Casei mostra cônjuges enganados que passam anos a fio vivendo uma grande mentira no casamento. A temática deles é assim, cada episódio,
um casal que se conhece em uma festa, na casa de um amigo em comum, ou no trabalho, leva uma vida bonita, aquele amor que parece que só a morte vai separá-los, e depois, às vezes, logo no início do casamento, ou depois de 30 anos de casados, o cônjuge descobre que era casado com um cara da máfia, que era casado com um espião, menos mal, né? E pior ainda, que era casado com um assassino, né? E assim, graças a Deus a pessoa está viva para contar a história, mas geralmente ela está cheia de cicatriz. É horrível. São só 30 minutos, não vejam. Eu já vi antes, não vale a pena. Mas é só para ilustrar exatamente isso. Até o conhecimento de pessoas é totalmente diferente do conhecimento de Deus. Porque a melhor maneira, talvez, da gente ilustrar o que é o conhecimento de Deus, a melhor maneira, talvez, da gente desenhar no cérebro, eu não sei como é que funciona a cabeça dos irmãos, mas tudo que falam para mim, tudo vira um desenho, tudo. Então, esses irmãos têm que ter muito cuidado com o que vocês falam, que se vocês falarem para mim assim, Jane, imagina, já estou imaginando. Sabe, se você falar assim, aí eu desci do avião, a neve começou a cair no meu rosto, eu começo a procurar um casaco, que eu desenho aquilo, daqui a pouco eu estou sentindo frio. Se você contar que você sofreu naquele dia, antes de você terminar a história, eu já estou chorando por você, eu nem sei como é que vai terminar a história. Então, a minha cabeça funciona assim. E talvez como a maioria aqui, ou não, a minoria, mas se não funciona, faz seu cérebro ligar nesse modo, assim, desenhando, né? Então, talvez a melhor maneira da gente desenhar um relacionamento com Deus, o conhecimento de Deus, seria nós imaginarmos nos aproximando de uma pessoa, porque Deus é pessoa, mas infinitamente maior que a gente. Uma pessoa que nos faz sentir um grãozinho de areia na praia, uma pessoa que criou os oceanos, que criou os mares, que criou o mundo inteiro, e essa pessoa desse tamanho inteiro vem na nossa direção. Além de ter esses atributos criativos, o poder de criar coisas gigantescas, essa pessoa é extremamente, invariavelmente santa. Aí você imagina essa pessoa vindo na sua direção. Essa pessoa é perfeita. E ela vem andando na sua direção. E aí, conforme essa pessoa se aproxima de você, sabe o que mais aparece? Sabe o que mais se mostra? Quem você é. É curioso isso, né? Quando você conhece uma pessoa que é infinitamente maior do que você, quando você conhece uma pessoa que é perfeitamente santa, que é imutável, que não tem variação, conforme você se aproxima dessa pessoa, adivinha o que mais aparece? Quem você é. E aí você vai se comparando a ela, e você olha para ela e diz, ele é rico e eu sou miserável, pobre. Ele é grande e eu sou nanico, pequeno, gente, pequeno é nada. Ele é tremendo e eu sou medroso. Né? Ele é tudo e eu sou nada. Agora, para nosso espanto, no conhecimento de Deus, olha o que é mais louco. Quando você imagina que exista uma pessoa com todos esses atributos, você imagina que você não é suficientemente capaz de travar uma conversa com ele, ou não. Eu não sei se vocês já se sentiram em festa estranha com gente esquisita, eu não estou legal. Eu, vira e mexe, isso acontece. Né? O pastor é chamado para eventos que eu nunca vi a pessoa antes. Aí é aquela história dos pinguins de Madagascar, né? Sorri e continue ensinando. Oi, tudo bom? Né? E o medo da pessoa falar assim, porque em grego quer dizer oikos, quer dizer carisma, não sei o quê. E aí eu fico assim... Né? E geralmente as pessoas dizem, Giane é tão simpática, mal sabem eles, né? É o desespero, porque eu não consigo alcançar aquela conversa, né? E geralmente é assim, quando você se aproxima da pessoa que sabe mais que você, que é mais do que você, você tende a achar que assim, travou. O que eu vou perguntar para essa pessoa? E aí, né? Você fica daquele, né? Tudo bem com você? O que se pergunta para uma pessoa grande assim? Só que o que é extraordinário no conhecimento de Deus é que quando você se aproxima dele, com todos esses medos, com toda essa realidade da sua pequenez,
ele começa a puxar assunto. Gente, isso não mexe com vocês? Como é que a gente faz isso, geralmente? Por meio da Bíblia e por meio da oração. A gente foi acostumado, de um modo geral, a orar achando que a oração é a gente só falando com Deus. Mas eu tenho aprendido que a oração é a gente falando com Deus e Deus falando com a gente. Eu tenho aprendido, e o Gene Peterson fala que a oração deve ser um momento reservado entre você e Deus. Esse cara imenso de quem eu descrevi alguns dos seus atributos, porque não daria para a gente descrever tudo quem Deus é. Mas é um momento em que você marca com Deus, um momento de oração reservado para vocês dois, em que o assunto principal é Ele mesmo. E não o seu ego, os seus desejos, a sua vontade. Isso é oração. E daí esse tipo de oração faz com que a gente conheça Deus e Ele também se revele para nós. Quando a gente fala para Ele, olha, deixei meu ego de lado, a minha vontade própria, eu estou aqui para buscar a Tua vontade, o que o Senhor tem para mim? E todas as vezes que a gente sai desse encontro, Ele não sai da gente, porque Ele caminha conosco, porque a oração proporciona isso, no conhecimento de Deus. Talvez seja por isso que deve ser para os adolescentes e para todos nós aqui presentes, desesperador pensarmos, né? Conheci Deus, Ele se revelou a mim e agora eu ponho os pés na cidade e olha o melhor, Ele me convida a fazer parte da obra dEle. A gente aprende por meio da palavra que Deus está o tempo inteiro ocupado e Deus se ocupa exclusivamente da salvação de pessoas. Deus dá conta desse recado sozinho, Ele não precisa da gente, a gente tem consciência, convicção disso, mas Ele nos dá o privilégio, depois que a gente se apresenta, que Ele se apresenta, Ele inicia a fala, por meio de Jesus Ele fala, viu o quanto eu te amo, eu amo tanto você que eu não poupei a minha própria vida para que a nossa amizade fosse refeita, o nosso relacionamento, o conhecimento do Pai. E então Ele diz assim, e sabe o que mais? Não basta você me conhecer, conto com você. Aí você olha para o cara e fala assim, oi? Não, você não me conhece. Você não sabe com quem você está falando. Eu me conheço. Fico gago quando eu tenho que falar com adultos. Me dá apagão, dá branco. À noite eu tenho aquela coisa de pesadelo. Morri, perderam meu caixão. Né? Tudo de ruim passa pela minha cabeça. Deus, você não sabe. É a história assim de toda... A gente vê todas as pessoas que foram chamadas no Velho e no Novo Testamento. A primeira coisa, quando Deus chamava essas pessoas, elas logo se davam conta da sua incapacidade. Mas Deus diz, não, eu sei disso. É que quanto mais a gente se conhece, você vai entender o meu modo de agir, o meu modo de ir até a cidade. Por isso que vocês devem estar pensando até esse momento, né? A Jane vai dar uma palestra, cadê o texto bíblico? Então, abra sua Bíblia em Jeremias 9, 23, 24. Jeremias 9, 23, 24. Tudo isso está baseado nesses versículos que diz assim, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Vamos ler juntos? Agora no mais, vamos lá. Depois daí, pode passar na sua riqueza, o rico em sua riqueza, dá um enter para seguir. Oi? Isso. Vamos lá? Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor. Só até aí, vamos repetir? Eu quero que os adolescentes repitam comigo, do jeito que só adolescente sabe repetir, tá bom? Vamos lá? Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me. Agora vamos com toda a igreja? Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me. Amém. Compreender a Deus, conhecer a Deus é ou não uma inspiração para cada um de nós? É ou não uma inspiração para a gente pisar a cidade? Tem que ser. Se não era, eu acredito, em nome de Jesus, que passou a ser a partir desses dias desse congresso. É interessante que o Packer, J.I. Packer, que é o autor do Conhecimento de Deus e de muitos outros livros, também é um nome bom de se você colocar no YouTube para assistir os vídeos dele. Alguns já são legendados. Um homem de Deus,
vivo, contemporâneo. Então, ele fala a nossa língua, apesar de já ter passado dos 90 anos, um cara completamente conectado com o presente. Né, conectado com o presente e com os pés e a cabeça lá no céu, né, os pés na cidade, mas a cabeça totalmente movida pelos valores do céu. E Packer fala uma coisa interessante sobre esse texto do conhecer e entender a Deus. Ele fala, mas por que quando a gente ouve esse texto, quando a gente lê esse texto, a gente ainda acha que é difícil? Vocês sabem por que é difícil o conhecimento de Deus à primeira vista? Não é porque Ele não está disposto a se revelar para vocês, não é porque Ele não está disposto a compreender todas as crises, as birutices, os altos e baixos, as coisas inerentes à adolescência de vocês. Mas conhecer Deus é difícil porque Deus está vivo e Ele se mexe. Eu adorei isso, irmãos. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. É difícil conhecer Deus porque Deus está vivo e Ele se mexe. Alguém que tem aula em laboratório? Vocês têm? Alguém tem laboratório na escola? Você tem? Como é que é seu nome? Arthur. Ah, é, você estava na... Gente, esse menino é bonito que só. Muito bonito. É verdade. É lindo ele. Arthur, você tem aula de laboratório... Ficou vermelho. Né? Mas é bonito mesmo. Você tem aula de laboratório, né? E você já dissecou algum bicho? Não? O que vocês fazem no laboratório? É de informática? O quê? Eles mexem nos órgãos. Eu sou surda, não sei se vocês sabem. Depois eu conto, eu tenho otoesclerose, eu sou uma nova surda. Quando eu ficar mais velha, eu vou ficar velha surda, mas eu já sou surda. É verdade. Tá, eu herdei da minha mãe, então esse ouvido aqui quebrou, esse aqui tá mais ou menos. Então tá, o Arthur tem um laboratório e eles não mexem em bicho, mas eles futucam órgãos de bicho, é isso? E vocês dissecam o quê? Que bicho? Assim, que negócio? Boi, vaca. Que lindo, né? Falta aquela musiquinha, assim, do Richard Clayderman, né? Mas, provavelmente, deve ser tranquilo, não só porque vocês têm um professor de biologia ou de ciências da natureza, não é isso? Biologia, tá? Porque um monte de coisa mudou, gente. Depois eu dou uma aula para vocês, não vai dar tempo hoje, tá? Na minha época era só ciências, agora tem ciências da natureza, tem biologia, tem ecossistema, tem um monte de coisa que não tinha na minha época. Mas olha só, é mais tranquilo você mexer num órgão que não pulsa mais, não é verdade? Porque se o professor falar assim, olha, você rasga aqui, não deve se rasgar, né? Você usa o bisturi, corta aqui, depois você vai fazer a sutura, você vai aprender como é o coração. Por quê? Porque no laboratório, como é que está esse órgão, irmãos? Está estático, está morto, né? E depois... Obrigada, tá, Arthur? Muito obrigada. Ele é muito bonito, palmas para ele. É bom que o pessoal não dorme, assim, é interessante que eles estão desde sexta-feira virados. Os irmãos estão ligadões aqui, vocês estão pagando um amigo. Tem uns 4 ou 5 assim pra mim. O Sorriso do Morto Muito Louco, já viram esse filme? Assim, ó. Aí por isso que eu acordei. O Arthur acordou a galera. Obrigada. Mas enfim, enquanto eles dissecam no laboratório um órgão, esse conhecimento é fácil porque... Pedro, para de rir. Acordou, fica rindo, é assim, né? Então, o que acontece? O órgão, ele vai suprir todas as suas expectativas, porque ele está morto, né? Ele não está pulsando mais, não tem mais vida nele. Então, se o professor falou assim, corta em 4, Pedro, você vai com o machado, e nada acontece, né? Agora eu quero achar o córtex superior. Não sei nem o que isso quer dizer, mas aí você acha, deve ser a parte de cima do cérebro, se for o caso, né? Agora eu quero achar o córtex inferior. Não sei se existe, mas deve ser o de baixo. Né? É fácil, por quê? Porque está morto, né? Não corre sangue ali, ele não está conectado à vida. Mas vai conhecer Deus. O que acontece? Para conhecer Deus tem que ser com o pé na cidade mesmo, porque Deus está o tempo inteiro em movimento, Deus se mexe. E, diferentemente de um órgão no laboratório, Deus não corresponde às nossas expectativas, porque Deus é, o restante desse versículo, do versículo 24, diz, porque eu sou o Senhor. Então, é impossível a gente esperar conhecer Deus, e então a gente ser inspirado por Deus e andar na cidade transformando vidas, se a gente não andar conhecendo Deus em movimento.
Por isso que a Gisele falou que é importante que a gente saia da zona de conforto, porque para conhecer Deus, a gente precisa se movimentar como Deus. É difícil porque Ele está vivo e se mexe, mas é possível porque Ele está vivo e se mexe, e Ele vem na nossa direção, porque a Bíblia fala que Deus é bom, porque Deus é misericordioso, porque Deus é gracioso, e Ele tem toda a paciência do mundo em descer ao nosso nível, falar a nossa língua, olhar nos nossos olhos e nos inspirar na caminhada. Agora é interessante, já partindo para o fim, que a gente não faz ideia, né, do que significa o segundo passo. Eu esqueci do segundo vídeo, e ainda bem que eu lembrei agora. Né? Era logo depois do primeiro vídeo, eu dava a explicação, mas eu falei pra caramba, e aí vinha o segundo vídeo. Mas ele tem a ver com esse fechamento. Olha que interessante. Vidal modificou uma comunidade inteira, e ele trouxe benefícios não só para ele, mas para toda a sua escola. Ele renovou as alegrias daquela diretora. Olha como é que as coisas são. Pela linguagem dela, o fato dela orar, a mãe dela manda ela orar, a gente imagina que ela seja cristã evangélica. Até mesmo pelas entrevistas, se vocês depois colocarem lá na internet, vocês vão descobrir isso. Mas é interessante que o que aconteceu com Vidal ilustra o que acontece com a gente, pode acontecer com cada um de vocês. Uma das coisas que eu já falei que aconteceu foi que eles receberam doações para, inclusive, visitarem Harvard. E, além disso, olha o que aconteceu. Segundo vídeo. We are leaving tonight. We are driving to Washington, D.C. We are going to the White House, and we are going to meet with President Obama. Don't get it right. We're being pumped. Yeah. President Barack Obama wants to see us. I already rented us a car. As soon as possible. Oh my God. The president? Yeah. 4-hour drive to Washington. I need 5 minutes. Hi. How you doing? Good to see you. Good to see you, man. Hey, Mr. President. You look sharp, man. Right? You play sports? Yeah. Basketball. Yeah, you. Yeah, Yeah. you're right. Who has been the biggest influence on you in your life? Non-family member or anybody? Anybody. Yeah, probably my mother. My mom, like a lot of single moms, had to struggle to work. Then she went to school and raised me and raised my sister. Pode cortar aí. You felt proud to stick your mother? Só há muita coisa para eu lembrar para traduzir. Eu já esqueci o vídeo, imagina lembrar de tudo isso. O resultado daquela resposta, o que inspira você, Vidal, numa calçada comum, num dos bairros mais violentos do Brooklyn, resultou em ele ser convidado. Olha a diferença. Ele foi convidado para conhecer o homem mais poderoso do mundo. Quer concordemos ou não, gostemos ou não da cultura yankee, Barack Obama é o presidente da nação mais poderosa do mundo. E Vidal foi convidado por ele para ir à sala oval e desfrutar da amizade dele. E adivinha o nível de intimidade em 2 minutinhos de vídeo. Vidal perguntou para o presidente: e você? Quem inspira você? A resposta do Obama foi: pode ser qualquer pessoa? Não pode ser um membro da família ou pode? E Vidal falou assim: não, pode ser qualquer pessoa. E o Obama responde: foi a minha mãe. Minha mãe era mãe solteira, sei lá, era mãe sozinha, né? Single mom, não sei se ela era single de solteira ou se ela era divorciada, whatever. Mas ela não tinha o marido quando criou os filhos. E ele disse que a mãe teve valores que os fez ir para a escola e serem pessoas dignas. A mãe era uma inspiração. Certo dia, eu acredito que os discípulos perguntaram isso para Jesus, talvez não com essas palavras. E agora, já encerrando, os discípulos, numa conversa em que Jesus está dando as suas recomendações finais para que eles pisem a cidade, eles sejam sal e luz na cidade, como se os discípulos dissessem assim: Jesus, e quem inspira você? O Evangelho de João, lá em João 14, de 6 a 9, Jesus, então,
desce, já descido da glória, né? Mas tira totalmente o boné, mostra o rosto, a sobrancelha para eles, tira o óculos escuro e fala assim: sabe o que me motiva? É que quando vocês olham para mim, vocês veem o Pai. Porque quem me motiva a seguir é o Pai, é fazer a vontade do Pai. O texto não diz com essas palavras, mas lá em João 14, de 6 a 9, diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? E aí então Jesus diz: quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? O Jesus que anda pelas histórias dos evangelhos também anda com os adolescentes aqui de nossa igreja agora. E é por isso que significa muito tê-lo como inspiração, querer conhecê-lo. É óbvio que isso não vem de um congresso, isso não vem de um momento num aulão assim como esse, mas isso vem de uma caminhada consistente com Deus. Eu também não acho que o conhecimento de Deus vai vir por uma ação que leve você a conhecer a presidente Dilma, mas muito mais do que isso, vai vir de uma vida com Ele. E a vida com Ele, necessariamente, já encerrando com vocês, ela requer pelo menos 4 coisas. Ela requer ler a Bíblia e aceitar o que a Bíblia ensina por meio do Espírito Santo. Ela requer prestar atenção no caráter de Deus revelados por sua... Porque se a gente não conhece o caráter de Deus, a gente não sabe como se relacionar com Ele. A gente tem que conhecer os gostos de Deus. É interessante que o que é conhecer os gostos de Deus? É a gente ficar irado com as coisas que deixariam Deus irado e a gente se alegrar com as coisas que alegram o coração de Deus. Por isso que é necessário a gente conhecer o caráter de Deus revelado na Bíblia. A gente também precisa aceitar o convite que Deus faz para juntarmos-nos a Ele. E, acima de tudo, precisamos reconhecer o amor dEle e alegrarmos-nos no amor dEle. E isso move os nossos pés com a inspiração total de quem a gente precisa, que é a inspiração que vem do céu. Amém? Que Deus os abençoe, que Deus dê um restante de domingo muito rico para todos nós. Eu tenho uma boa notícia para os adolescentes: eu não vou falar a mesma mensagem no segundo culto, eles já dormiram agora, imagina se eu repito. Se eu repito no segundo culto, eles vão sentar assim, ó, deitadinhos na cadeira e vão falar assim: Deus te abençoe, irmã, já ouvi no primeiro, então eu vou mudar, tá bom? A gente não tem o costume de fazer isso, mas aí por um carinho enorme com eles, que vão ficar para o segundo culto, vai ser outra mensagem. Mas a minha oração, em nome de Jesus, é que o Senhor faça a gente desenhar essas informações da palavra dEle no nosso cérebro e motive a gente a colocar os pés na cidade, a viver uma vida com inteireza aos pés do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Deus, eu agradeço a Ti esse tempo tão precioso na Tua igreja. Eu peço a Ti perdão, Senhor, pelas minhas incapacidades, Senhor, por todas as minhas limitações, mas eu acredito que pelo poder da Tua palavra o Senhor falou com cada um de nós aqui. E agora, Senhor, ao orarmos, Senhor, eu peço a Ti que o Senhor não só faça com que entendamos a Tua vontade, mas que o Senhor faça que a gente entenda, Senhor, o nosso papel, que a gente não se esconda de fazer o que o Senhor quer que a gente faça, Senhor. Nós oramos assim, no nome doce, santo e precioso de Jesus. Amém.